Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, antes de mais nada, talvez eu precise me apresentar, porque pode ser que esse vídeo chegue para alguma pessoa que não me conhece. Eu sou o Thiago de Mello, eu sou professor na Universidade Estadual do Maranhão na disciplina de Microbiologia, tenho doutorado em Ciências na USP. E o objetivo desse vídeo é fazer alguns esclarecimentos acerca dessa epidemia de coronavírus que a gente tem visto se espalhar aí pelo mundo inteiro e que tem crescido vertiginosamente aqui no nosso país, no Brasil. Bom, para a gente começar, a gente precisa estabelecer o que é um vírus. Na minha ideia, no meu entendimento acerca desse vídeo, dessa publicação, é a gente trazer algumas coisas de forma muito simples e clara para que todo mundo consiga entender. E quando a gente fala de vírus, a gente está falando de uma partícula infecciosa que vive com a gente desde que a humanidade se formou, né? A gente tem registros na história, na literatura, de infecções virais que acontecem de tempos em tempos e daqueles vírus que vivem com a gente o tempo inteiro. Existem alguns relatos de que, na literatura inclusive, de que o nosso genoma ele é formado em grande parte por alguns registros de moléculas de material genético de vírus. Então, são partículas que vivem com a gente há muito tempo, que estão com a gente espalhadas e que a gente aprendeu a conviver com elas. Os vírus, eles são partículas, entretanto, muito simples. A gente costuma chamar eles de partículas de nucleoproteína, porque eles têm um material genético que é envolto por uma proteína. E aí, essa partícula, ela, por ser muito simples, ela precisa agir, trabalhar dentro de um hospedeiro. E aí é por isso que a gente chama na microbiologia os vírus de parasitas celulares ou intracelulares obrigatórios, porque eles precisam ficar dentro de uma célula para que eles tenham atividade. Pois bem, no caso dos coronavírus, a gente está diante de talvez os vírus que a gente mais já estudou na vida, né? São nos principais artigos que eu li ao longo desses dias, de quarentena, o artigo sempre introduz o coronavírus falando que são as partículas talvez mais conhecidas, mais discutidas e mais desenvolvidas em termos de estudo e conhecimento acerca delas. No caso do Covid-19, que é o vírus que tem acometido a população nesse momento, muito provavelmente a gente teve aí uma partícula que sofreu uma modificação genética em função do seu processo de multiplicação viral normal, e ele adquiriu a característica, a possibilidade de infectar seres humanos. As partículas virais, elas têm essa particularidade. Muitas delas, elas são extremamente específicas. Então, quando a gente tem um vírus que acomete um cachorro, dificilmente esse vírus é também patogênico ao ser humano, ou é também patogênico ao gato, e assim sucessivamente, tá? E aí, aparentemente, essa partícula sofreu algumas modificações ao longo de inúmeros processos de multiplicação viral e ela se tornou infectiva ao ser humano. E aí, por que essa epidemia acontece? Acontece principalmente porque a gente, por não conhecer a partícula, a gente não tem defesas no nosso corpo. Toda a defesa que acontece no nosso corpo, todo o processo de impedimento de infecção, ele parte da necessidade do nosso sistema imunológico reconhecer aquela partícula. E uma vez que a gente não reconhece, a gente não consegue se defender, tá? Então, quando o Covid chegou, existia aí uma porta de entrada, uma vez que o nosso sistema imunológico não reconhece a partícula. E aí foi por isso que ele facilmente foi se espalhando no meio da população. Por isso e por também ser um vírus de disseminação muito fácil. Como assim? Ele é um vírus que é transmitido principalmente pelo contato entre pessoas, por aquilo que a gente chama também de bioaerosóis, né? O que é um bioaerosol? Pensa no aerosol, aquele spray que a gente utiliza como desodorante ou como inseticida, etc. Então, quando a gente espirra e não cobre a nossa boca, ou até mesmo quando a gente fala, gotículas de saliva elas são eliminadas, elas são liberadas. E aí, nessas gotículas, as partículas virais elas são dispersadas. Pelo que a mídia tem publicizado e pelo que os estudos têm mostrado, aparentemente esse vírus ele tem um alcance de até 1,5 m em bioaerosóis. Além disso, ele é um vírus que consegue sobreviver em superfícies
e que dependendo da superfície, essa sobrevivência ela pode ser de dias ou de horas, né? O que eu li é que em papel, por exemplo, tipo papelão, embalagens, etc., ela é uma partícula que sobrevive cerca de 4 horas. Entretanto, em outras superfícies, como madeira e, enfim, não vou falar todas a fim de que eu não cometa nenhum erro, parece que ele sobrevive por mais tempo, chegando a 2, 3 dias, tá? Essa partícula ela veio, portanto, provavelmente de um mercado na China, em Wuhan, né? Isso aí todo mundo já sabe, a gente tem visto a mídia informar sobre isso o tempo inteiro. E assim, de pessoa para pessoa, essa partícula ela foi viajando e chegou no mundo inteiro, né? Eu sou daqui de São Luís do Maranhão e ontem, só ontem, a gente teve o registro do primeiro caso de coronavírus na nossa cidade. O que pra gente deu uma possibilidade, deu uma janela de ação bastante importante, uma vez que várias medidas aqui já foram tomadas a fim de que a gente se resguardasse e também esperasse a infecção viral ou a chegada do vírus, uma vez que a chegada dele é uma coisa que é inevitável, uma vez que a gente tem trânsito de pessoas o tempo inteiro. Por conta disso, né, por conta de todos esses fatores, da facilidade de dispersão, das características do vírus, a gente tem aí um aumento substancial e significativo do número de casos. A gente vê a cada dia que a população não para de ser contaminada, o número de casos não para de crescer. Ontem eu estava assistindo uma reportagem na CNN que para mim foi muito significativa, onde eles entrevistaram por telefone o governador do Rio de Janeiro, e naquele momento a informação que ele tinha era que o Rio de Janeiro tinha 63 casos de coronavírus confirmados. E no meio da entrevista ele recebeu uma informação de que esse número ele tinha pulado para 109. E aí a gente nitidamente percebeu que ele ficou bastante emocionado numa reação que demonstrou pra gente certo medo, talvez desespero, talvez medo mesmo de não saber o que fazer, né? E a sensação ela tem sido meio que essa para muitas pessoas. O que a gente precisa, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, fazer a fim de que a gente consiga juntos, né, minimizar os danos que a infecção de coronavírus tem causado, principalmente todas aquelas medidas básicas que eu acho que já está na boca de todo mundo. Lavar bem as mãos o tempo inteiro. Evitar que a gente coloque essas mãos sobre o rosto, especialmente no olho, no nariz e na boca. Quando a gente não estiver em casa e não tiver acesso a água e sabão, a gente utilizar álcool 70%. Porque tanto água e sabão quanto álcool 70%, eles têm uma atividade bastante incisiva sobre os vírus. Como assim? Como é que esses produtos agem? O vírus ele é um vírus que ele é envelopado. O que isso significa? Significa que ele é uma partícula, como eu falei, que tem material genético, tem a proteína, e sobre isso tudo ele tem um envelope. Esse envelope ele é feito de membrana celular. Da onde veio essa membrana? Da nossa célula, tá? As membranas celulares, elas são compostas de lipídio e proteína. Eu vou simplificar isso pra gente. Lipídio é a mesma coisa de gordura. Então pensa na panela quando ela tá suja de gordura em casa. O que a gente faz para eliminar aquela gordura? Passa sabão. A gente vê que é muito mais fácil você conseguir lavar aquela panela com sabão do que você lavar ela somente com água. O sabão ele tem esse poder de diluir a gordura. E aí quando a gente pensa no vírus, nesse contraponto, a gente entende por que o sabão ele é eficiente. Se ele é revestido por uma membrana de gordura, essa gordura, no momento em que a gente lava as mãos, ela vai se dissolvendo, ela vai se diluindo e aí a gente consegue eliminar a partícula. O álcool 70% ele é eficiente, a gente chama ele na química, né, na química orgânica, como um solvente orgânico. E ele tem também essa capacidade de dissolver, de diluir a gordura. E na concentração de 70%, ele não vai ser evaporado tão rapidamente, dando para a gente o poder de ação que a gente espera, ou seja, dando para a gente a possibilidade de eliminar o vírus pela aplicação do álcool. Então,
é muito importante que a gente atente para essas questões, mas principalmente que a gente atente para as questões de isolamento social. A gente precisa ficar em casa. A gente não pode sair, porque quanto mais a gente transitar, maiores serão as chances da gente ser contaminado e de a gente contaminar outras pessoas. Eu, por exemplo, desde segunda-feira, que foi quando foi decretado o isolamento social, eu saí de casa uma única vez para fazer umas compras, né? Fiz umas pequenas compras de mercado para algumas coisas que estavam faltando aqui em casa, mas foi basicamente isso. Eu faço parte de um grupo de risco, porque eu tenho asma desde a infância, então eu preciso ter cuidado redobrado acerca de infecção, da infecção por coronavírus, porque provavelmente se eu adquirir essa doença, ela vai ser um pouquinho mais grave em mim do que em outras pessoas, né? Então, o que a gente tem visto na mídia é que na maioria dos casos, as pessoas elas passam pela infecção de corona como se fosse uma gripe, né? Então você sente sintomas muito parecidos com gripe, que podem evoluir para quadros mais severos, como um quadro de pneumonia, onde a pessoa tem uma insuficiência respiratória severa, e essa insuficiência respiratória pode levar a pessoa à morte, né? Então, dependendo do tipo de resposta que teu corpo vai dar, você vai ter um quadro A ou B, né? Então, você pode passar pela epidemia como se fosse uma simples gripe, mas você pode passar também pela epidemia, ou pela doença, desculpa, como se ela fosse uma doença, ou como uma doença muito mais grave, muito mais severa, tá? A gente não vai querer se infectar para saber em que grupo a gente se coloca. Além disso, muitas pessoas assintomáticas, elas são transmissoras potenciais dos vírus, inclusive para as pessoas que podem, né, apresentar quadros muito mais graves, quadros muito mais severos aí da doença. Então, o que a gente tem que fazer é evitar contato com outras pessoas e ficar em casa. Quanto mais a gente ficar em casa, mais controle a gente vai ter dos casos, da epidemia, e assim, mais rapidamente a gente vai voltar à nossa vida, às nossas atividades normais. Por que o Ministério da Saúde ele bate tanto na necessidade de a gente ficar em casa? Porque eles têm uma capacidade de atender a população que a gente pode representar aqui pela minha mão. E aí, o que vai acontecer? A epidemia ela vai subindo, os números de casos eles vão aumentando, e aí vai chegar uma hora que esse número de pessoas ele vai tocar aqui na capacidade do Ministério da Saúde. Só que a gente está diante de uma epidemia. Lembra lá do começo? A gente não tem defesas no nosso corpo para conseguir suportar a infecção. E aí o que vai acontecer? Esse número de casos ele vai passar da capacidade do sistema de saúde de atender a população. E aí a gente vai entrar numa fase muito triste que a gente tem visto acontecer na Europa. Na Itália, por exemplo, a gente tem visto relatos de muitos médicos, de muitos profissionais da área de saúde de lá, em que eles trazem pra gente a informação de que eles praticamente estão escolhendo quem eles vão tratar e quem vai morrer, né? Então a gente não quer que essa curva ela passe aqui da capacidade do Ministério da Saúde de nos atender. E para isso, para que essa curva ela não passe, para que esse crescimento seja estagnado, a gente precisa ficar em casa. E quando que isso vai acontecer? Se acontecer, quando que isso vai acontecer? Ontem mesmo, o governador do Rio de Janeiro disse que em 15 dias o sistema de saúde deles entra em colapso. Eles não vão mais conseguir atender as pessoas. Aqui no Maranhão, a gente ainda está numa condição, ou ainda está num momento bastante tranquilo. Mas é tranquilo até um determinado momento, porque a tendência é que a gente tenha aí um aumento significativo dos números de casos nos próximos dias. A gente tem acompanhado as curvas de crescimento de vários lugares aí do mundo inteiro, e a gente vê que a partir do momento que surge o primeiro caso, os outros casos eles vão surgindo gradativamente. Então, é muito importante que a gente atente para essas questões e que a gente tome os cuidados certos, tá? As previsões é que a gente passe aí pelo pico da epidemia no final do mês de abril e que ele se estenda aí por alguns dias ao longo do mês de maio, junho. Isso são informações que foram dadas pelo próprio ministro da Saúde do Brasil. Então, a gente vai ter aí momentos, um período no Brasil, no estado do Maranhão e em outras regiões do país, muito complicado.
em que a gente vai precisar se apoiar, a gente vai precisar se sustentar, a gente vai precisar contar um com o outro, tá? E é isso que a gente vai precisar fazer nesse momento.